Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre a negação. Vamos lá, então? Começando com este exemplo da proposição P, que diz eu fui ao cinema. Proposição P, eu fui ao cinema. E aí eu quero pegar essa proposição e quero negá-la. A negação, ela nos diz que algo não acontece. Então é isso. Eu parto de uma proposição que diz que algo aconteceu, aí se eu quiser negar, vou negar. Então este algo, na verdade, não aconteceu. É isso. No nosso caso, ficaria então dessa forma. Eu fui ao cinema. Qual que é a negação? Eu não fui ao cinema. Legal? Bem simples, bem tranquilo. Destacar algumas coisas aqui. Primeiro, o símbolo da negação. Pode ser essa cantoneira aqui, ou pode ser o tio. São dois símbolos. E a palavrinha na língua portuguesa, geralmente é o não, né? Geralmente a gente usa a palavrinha não. Eu não fui ao cinema. E um detalhe, muita gente confunde, muita gente pensa que o não ele vai aparecer na proposição que tem este símbolo aqui. Então, muita gente pensa, se tem o símbolo da negação, aparece a palavrinha não. Não necessariamente, tá? Isso aqui é arbitrário. Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Proposição que. Eu não dormi essa noite. Então, na proposição que, na proposição de partida, já tem a palavrinha não ali. Já tem a palavrinha não. E aí, se eu fosse negar a proposição que, eu vou colocar um outro não, ficaria eu não dormi essa noite. Não faz sentido isso, dois nãos, né? Então, quando na frase original a gente já tinha o não, né? Eu não dormi essa noite. Então, eu já comecei falando que algo não aconteceu. Como é que eu nego isso? Falando que esse algo aconteceu sim. Então, se eu já tiver um não de partida, para negar, basta eliminar este não. Então, a negação ficaria eu dormi essa noite. Tá bom? Então, tudo depende de como você batiza a proposição original. Se você vai batizar a proposição com um não embutido, eu não dormi essa noite, ela já tem o não embutido. Então, na hora de negar, este não vai cair fora. Tá? As duas formas são possíveis. Eu posso partir de uma proposição sem o não, fui ao cinema, negação, não fui ao cinema. Ou posso partir de uma proposição que já tenha o não. Outra coisa importante de se saber é que duas negações seguidas se anulam. Então, suponha que no curso de uma solução de uma questão de lógica tenha lá isso aqui, não que. E aí a questão pede para a gente negar isso. Então, eu vou ficar com duas negações seguidas, não que. Duas negações seguidas se anulam e isso aqui vira apenas que, tá bom? Muito bem. Então, via de regra, a negação envolve colocar o não, se não havia, se a palavrinha não estava ausente, eu enfio o não ali. Eu não fiz tal coisa. Se já tinha a palavrinha não, eu só arranco ela fora. Mas vamos trabalhar com esse caso aqui. Eu comprei uma camisa branca, quero negar essa frase, essa proposição, então eu vou ter que enfiar um não em algum lugar. Eu não posso enfiar essa palavra a esmo, aleatoriamente. Ela tem um lugar próprio para ser colocada, para ser inserida. E o lugar próprio, via de regra, é junto ao verbo. Por quê? Porque se negar é dizer que algo não aconteceu, né? Acontecer é sempre ligado a uma ação, a um verbo. Então, a negação, via de regra, envolve o quê? Envolve negar o verbo. Então, o jeito certo seria eu não comprei uma camisa branca. Essa é a negação correta. Observem que o não está incidindo sobre o verbo. Essa é a negação correta, é a forma correta de negar.
A forma errada de negar seria essa aqui. Eu comprei uma camisa não branca. Eu estou incidindo o não sobre outra coisa. No caso aqui, foi sobre o adjetivo. Esse adjetivo faz parte do objeto direto. Então, isso aqui, quando eu enfio o não em qualquer outro lugar, está errado, né? O não tem que ficar no verbo. E essas duas frases são muito diferentes. Então, só para destacar, essa aqui está certa e essa de baixo está errada. As duas frases não são a mesma coisa, elas são muito diferentes. Eu não comprei uma camisa branca, o que significa? Que, eventualmente, eu até posso ter comprado outras camisas, não sei. Talvez eu tenha comprado camisas de outra cor, como vermelha, azul, preta. Talvez, pode ser que sim, pode ser que não. Mas tenho certeza de que não comprei camisa da cor branca. É isso que significa. Eu sei que a branca eu não comprei. Ah, as outras, verde, azul, preto, posso ter comprado, posso não ter, não sei. Mas branca eu não comprei, tá? Então, a certeza que eu tenho aqui é que camisa branca não comprei. A segunda frase seria eu comprei uma camisa não branca. Agora, eu tenho certeza que algo foi comprado. Tenho certeza de que algo foi comprado. Que algo é esse? Uma camisa de outra cor, que não é branca. Então, as duas frases mudam muito. A primeira me dá a certeza de que algo não foi comprado, uma camisa branca. A de baixo é o contrário. A de baixo me dá a certeza de que algo foi sim comprado. Que algo é esse? Uma camisa que não era branca. Então, o sentido muda muito, não é a mesma coisa. Então, aqui embaixo é certeza que eu comprei uma camisa. Pode ser preta, verde, amarela, sei lá. Então, relembrando, o jeito certo é sempre negar o verbo. Esse exemplo aqui foi tranquilo, né? Porque não é praxe dizer comprei camisa não branca. Ninguém fala isso, né? Então, esse exemplo aqui não daria confusão, você não ficaria em dúvida. Você falaria a cor da camisa que foi comprada. Comprei camisa verde, preta, né? Ninguém usa essa expressão camisa não branca, né? Mas na prova vai cair algo mais confuso. Na prova vai cair isso aqui. Eu recebi atendimento preferencial. O examinador vai querer negar. Negue esta proposição. E o que ele vai sugerir para você? Ele vai sugerir isso aqui. Eu recebi atendimento não preferencial. Isso aqui está errado, né? Ele está fazendo o não incidir sobre a qualidade do atendimento. Não é assim que faz. O certo é o não incidir sobre o verbo. Eu não recebi atendimento preferencial. Este é o certo, o não sobre o verbo. O não incidindo no verbo. E veja, isso aqui está certo. Veja que as duas frases são muito diferentes. A primeira me diz que eu fui atendido. Eu fui vamos supor, se é uma fila do supermercado, vamos fazer o desenho? Então, vamos supor que é um caixa do supermercado, né? Então, aqui tem o primeiro caixa, o caixa número 1, e aqui tem o caixa número 2. Esse aqui é o preferencial, então tem lá o desenho da grávida, né? Ou o desenho do velhinho com a bengala, enfim, esse aqui é o preferencial, ou do deficiente, né? Da cadeira de roda. Eu vou colocar aqui, então, P de preferencial. E o caixa 2 é o caixa normal, né? O caixa regular. Então, a primeira frase me diz o quê? A primeira frase diz isso aqui, ó. Eu recebi atendimento não preferencial. Então, a primeira frase me diz que eu fui atendido. E foi no normal, no não preferencial. Eu fui atendido aqui, ó, no caixa 2. Essa é a primeira frase me indicando. Já a segunda frase me diz que eu não recebi atendimento preferencial. Ela me diz o seguinte, olha, no caixa 1 eu não fui atendido. Não recebi atendimento preferencial. Pode ser que eu tenha sido atendido no caixa 2, pode ser que eu nem tenha sido atendido, né? Fiquei um tempão esperando, desisti e fui embora. Então, as duas frases falam coisas diferentes. O certo é sempre incidir o não sobre o verbo. Este aqui é o certo.
Existe uma única exceção, que são as proposições categóricas, que são assunto para outra aula. A gente fala delas depois. Vou dar um exemplo. Proposição categórica é aquela que tem todo, algum, nenhum, tá? Essas são as proposições categóricas. Se eu disser assim, todo flamenguista é sofredor. Então, aqui é uma exceção, né? Eu não posso negar isso falando todo flamenguista não é sofredor. Está errado. Então, na hora de negar a frase, eu não posso colocar o não incidindo sobre o verbo. Está errado. O não tem que incidir sobre o quantificador. Seria nem todo flamenguista é sofredor. Mas a gente fala disso em outra aula. Então, tem uma única exceção, que são as proposições categóricas, que são assunto para outra aula. Nessas proposições categóricas, o não incidirá sobre o quantificador. Isso a gente fala depois. A questão do SEBRASP. Ao planejarem uma fiscalização, os auditores internos de determinado órgão decidiram que seria necessário testar a veracidade das seguintes afirmações. Então, temos a proposição P, Q e R. Proposição P. Os beneficiários receberam do órgão insumos previstos no plano de trabalho. A disponibilidade de insumos previstos no plano de trabalho. A programação de aquisição de insumos previstos no plano de trabalho é adequada. Então, tem um plano de trabalho aí que envolve insumos e os auditores estão lá fiscalizando esse negócio. A respeito dessas afirmações, julgue o item seguinte à luz da lógica sentencial. A questão pede a negação da proposição que. E a questão afirma que essa negação não há disponibilidade no estoque do órgão de insumos não previstos no plano de trabalho. Então, vamos por partes. Vamos identificar quem é a proposição que. Está aqui na tela. E a gente quer negá-la. Há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho. Como é que eu nego isso? Para negar, basta incidir um não sobre o verbo. Não há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho. Pronto, só isso. O não vai sobre o verbo, não incidindo no verbo. A questão colocou o não incidindo sobre o verbo, não há, mas também colocou um outro não incidindo sobre o adjetivo, né? Insumos previstos. Então, está errado. Esse outro não aqui não deveria existir, né? Esse não vermelho está errado. Então, portanto, este item está errado, incorreto. Vamos entender o sentido das duas frases? Vamos entender a frase correta primeiro. Vamos entender a frase correta. Então, suponha que o plano de trabalho seja um plano de fornecimento de merenda escolar. Então, tem lá os insumos previstos no plano de trabalho, né? Previstos, P de previstos. Tem lá leite, pão, bolacha, tudo item da merenda, bolacha. Então, nessa parte aqui em vermelho, são os itens previstos no plano de trabalho. Mas lá no galpão da prefeitura pode ter estoque de outras coisas, que não é do plano de trabalho. De outros planos de trabalho, que não estão sendo fiscalizados, é a verba própria da prefeitura, é material de outra coisa, de outros itens, que são os não previstos no plano de trabalho. Então, pode ter papel, papel para impressora, isso aqui não é da merenda, é de outra coisa. Pode ter produto de limpeza, produto de limpeza. Então, esses aqui são os não previstos no plano de trabalho. É insumo de outro tipo, de outros departamentos, tá? Então, a proposição não que, do jeito certo, diz que não há disponibilidade dos insumos previstos no plano de trabalho. Ou seja,
Esses aqui, ó, não estavam disponíveis. Eles estavam ausentes. Não tinha leite, não tinha pão, não tinha bolacha. É isso o que a proposição correta nos indica. Vou criar uma cópia dessa página. Vamos agora ver a proposição errada, a proposição que foi dada no item. A proposição que foi dada no item foi essa daqui, ó. Vamos lá, vamos aumentar o tamanho da fonte. A proposição que foi dada no item foi essa daqui. Não há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos não previstos no plano de trabalho. Os insumos não previstos no plano de trabalho são esses aqui: papel e produto de limpeza. Então, não há disponibilidade desses, dos azuis, dos não previstos. Então, a proposição errada colocou o X aqui, ó, do lado do azul, né? Não é isso, não era isso que se afirmava. Se afirmava que não havia os produtos previstos no plano de trabalho. Então, para vocês notarem como o sentido muda muito, né? O sentido muda muito. Se você não quiser pensar no sentido, então só decora. O não tem que estar no verbo. Está aqui, ó, o não incidindo no verbo. E pronto, e só. Se a questão enfiar não em mais algum lugar, ela está errada. Foi o que essa questão aqui fez. Enfiou este segundo não aqui, sem ser no verbo. E tem que ser no verbo principal, né? Outra forma de fazer negação é por meio de palavras contrárias. A forma típica, nós já estudamos. A forma típica é usando o não. Essa é a forma típica. Mas existe a negação por palavras contrárias também. Vamos começar com este exemplo aqui. João foi aprovado no concurso da Receita Federal. Qual que é a forma certa de fazer a negação? A forma certa é colocando um não sobre o verbo. Então, ficaria assim, a forma correta, né? Vou chamar isso aqui de P. A forma correta de negar. João não foi aprovado no concurso da Receita Federal. Não foi. Essa é a forma correta de negar. Deixa eu até destacar esse não aqui. Então, por que é a forma correta? Porque ela está perfeitinha. Olha só, o não incidindo sobre o verbo. Ó, não incidindo sobre o foi. Beleza? Mas eu poderia negar também usando palavras contrárias. Seria assim, João foi reprovado no concurso da Receita Federal. Então, isso aqui, eu estou usando a palavra contrária. Qual que é o contrário de aprovado? É ser reprovado. Então, é outra forma de negar. Essa outra forma, ela não é correta. Tem bancas que fazem isso, mas correto mesmo não tá, não, tá? A forma correta é essa daqui de cima. Essa aqui tá certa. Essa aqui tá mais ou menos, essa de baixo. Mais ou menos. Por quê? Porque vai depender do contexto, né? Vou mudar. Em vez de João, vamos pegar outra pessoa, né? Garrincha não foi aprovado no concurso da Receita Federal. Mané Garrincha não foi aprovado. Posso dizer que o Garrincha foi reprovado na Receita? Posso dizer que ele foi reprovado? Não posso. O Garrincha nem prestou concurso. O Garrincha jogava bola, né? O Garrincha não era concurseiro. O Garrincha não prestava concurso. Então, ele não foi aprovado no concurso da Receita porque ele nem prestou a prova. Então, dizer que alguém não foi aprovado não significa que a pessoa foi reprovada. A pessoa pode ter sido reprovada ou pode nem ter prestado a prova. Entendeu? Então, saber que o Garrincha não foi aprovado não me dá certeza de que ele foi reprovado. Eu não sei nem se ele foi lá fazer a prova. Então, rigorosamente, o certo é só essa forma aqui de cima.
Mas se eu estiver diante de um contexto em que só há duas opções, né, em que todas as pessoas foram fazer a prova, então só há duas opções, será aprovado ou reprovado, aí tudo bem, nesse contexto eu posso usar a palavra contrária. Então, vamos lá. Existem as pessoas que não prestaram o concurso, não prestaram. Existem as que prestaram, mas não passaram, ou seja, foram reprovadas. E tem as que prestaram e passaram, aprovadas. Então, a proposição de partida foi essa aqui de baixo, em amarelo. Se eu quiser negar, eu não posso falar que elas foram reprovadas, por quê? Porque também tem as que não prestaram. Mas se for um contexto especial, e nesse contexto especial fica claro que não existe essa primeira opção, aí tudo bem, eu posso usar a palavra contrária. Aí tudo bem, é correto negar a proposição usando palavras contrárias, dizendo que a pessoa foi reprovada. Mas para eu fazer isso, eu preciso de, primeiro, que o contexto esteja claro, ou pelo menos que o examinador me dê a brecha, me dê a dica de que é isso que ele quer, tá? Muito bem. Outras palavras que representam negação. Não, não é verdade, é falso. Então, vamos lá. Proposição de partida. Hoje eu acordei cedo. Como é que eu posso fazer a negação? Incidindo o não sobre o verbo. Hoje eu não acordei cedo, correto. Mas eu posso também usar aquelas outras expressões. Não é verdade que hoje eu tenho acordado cedo. Perfeito, também estou negando que algo tenha acontecido. Posso usar é falso que... É falso que eu tenha acordado cedo. Perfeito também. E posso usar a expressão contrária. Em vez de acordar cedo, eu posso colocar acordar tarde. Hoje eu acordei tarde. E essa aqui só vale se pelo contexto, né? Porque, olha só, eu posso ter o contexto das pessoas que acordaram cedo, as que acordaram tarde ou as que nem dormiram. Elas nem dormiram, né? Não tem como falar acordaram se elas nem dormiram. Então, se o contexto deixar claro que eu só tenho duas opções, acordar cedo, acordar tarde, aí beleza. Para negar acordar cedo, eu posso trocar por acordar tarde, expressão contrária, tá bom? Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!